Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. E se inscreva, você que é do canal principal, no canal alternativo. Tem o link na descrição, Leandro Ibov, Instituto Trader Profissional é o nome. Porque o YouTube dá mais valor a esse canal e eu vou, esse canal se tornará o canal principal, ter vídeos diferentes lá, tem vídeo quase todos os dias lá. Se inscreva lá, por favor. Tá? E vamos começar aqui com nossa aula de candlesticks, começando aqui com a parte dos padrões baixistas agora, né? Já fiz alguns padrões baixistas e vamos aqui reiniciar com a estrela cadente, né? A Shooting Star. Estrela cadente ou Shooting Star, que é um padrão de baixa. Padrões de baixa de candlesticks farão o seguinte: ou farão um movimento de baixa pequeno, e apenas uma correção para o mercado voltar a bombar, ou fará uma onda de baixa que corresponde à continuidade de sucessivas ondas de baixa, né? E desenvolvendo essa tendência de baixa. Então, dependendo do contexto, vai ser um movimento de baixa pequeno, ou vai ser um movimento de baixa grande, ou vai ser uma onda de baixa para gerar novas ondas de baixa, como se fosse um acúmulo de energia e força para sustentar a tendência de baixa que está começando ou que tende a continuar. Tudo isso depende do contexto. Cada contexto, qualquer criptoativo, ativo, ações, derivativos, serão determinados por indicadores, estratégias e metodologias diferentes dos candlesticks. Os candlesticks são complementos para validar esses contextos, aumentar a probabilidade que esses contextos indicam. A validade desses contextos são aumentadas ou validadas, revalidadas pelo padrão de candlestick ocorrendo em certos momentos desse contexto. Então, eles sempre serão complementos. Eu não posso usar os candlesticks sozinhos para operar no mercado, para tomar decisão no mercado, seja como trader ou como investidor. Então, os padrões de baixa, no caso este, estrela cadente, vai ocorrer em uma região de resistência ou de uma região de topo. Toda região de topo é antecedida por um movimento de alta, né? Movimento de alta caracterizado por candles que fazem novas máximas, né? Formando a onda de alta, né? E o candle de baixa, o padrão de baixa ocorrerá na onda de alta, que formará uma resistência ou será próximo de uma resistência. Já existe uma resistência que está fazendo a onda de alta, o candle de baixa poderá ocorrer nessa resistência, fortalecendo essa resistência. Se não existe resistência nenhuma, né, esse candle de baixa indicará uma formação de resistência com o aparecimento dele. Claro que é provável formação de resistência. Nada é garantido, certo? Então ele ocorrerá em topos, né? Em ondas de alta, né? E quando que começam as ondas de alta? As ondas de alta começam nos fins das ondas de baixa. As ondas de baixa são caracterizadas por candles que fazem novas mínimas. E daí quando você tem um candle que rompe a máxima de um dos candles que está fazendo essa onda de baixa, sem romper a mínima, ou seja, rompe a máxima, mas a mínima que não rompe. Então isso é o fim da onda de baixa e começa aqui a onda de alta. Então o candle de baixa pode ocorrer na onda de alta aqui, ou pode ocorrer no próximo candle, ou no próximo candle, e por aí vai. Mas vai ocorrer na onda de alta, que é antecedido por uma onda de baixa e finalizada pelo começo da onda de alta aqui, certo? Então os candles de baixas ocorrerão nesta situação. Vamos aqui então para a descrição e psicologia por trás da estrela cadente. A estrela cadente é um padrão muito forte para indicar topo.
todos os candlesticks que são caracterizados por sombras superiores grandes, né, não só a estrela cadente, mas qualquer outro, o próprio long leg de doji invertido, você tem o long leg de doji clássico, que é em pé assim, mas se aparecer em um topo long leg de doji, pela sombra grande aqui, isso caracteriza uma pressão vendedora extrema. A shooting star, a estrela cadente, ela é caracterizada por uma sombra superior grande. Então isso indica uma sobrevenda significativa, uma formação de topo provável ali, onde está ocorrendo a shooting star. Tem pessoas que chamam de pin bar, né? Pin bar de baixa, pin bar de alta. Eu não aprendi assim, mas respeito, claro, né? Mas eu não... Tem gente que chama isso de pin bar, tá? Mas é estrela cadente, o nome clássico, pelos padrões de candlesticks. Então, como que é a descrição da estrela cadente? Existem dois tipos de estrela cadente. Existe a estrela cadente positiva, vou desenhar aqui de amarelo, tá? A positiva, ó. Candle positivo, ou seja, ele abre aqui embaixo, explode até lá em cima, mas ele fecha aqui, ou seja, fechou negativo, positivo, valorizado nesse período do candle, mas ele, embora tenha sido valorizado, existe essa sombra grande lá em cima, caracterizando a estrela cadente. E existe a negativa, ou seja, abre aqui, vai até lá embaixo, fecha e tem dentro do período que está ocorrendo esse candlestick, faz esse valor máximo, mas volta e fecha negativo. Obviamente, a versão negativa é muito mais forte do que a estrela cadente positiva. A positiva também é forte, mas é bem inferior, digamos que 50% mais ou menos inferior à negativa. A negativa tem uma psicologia de pressão vendedora mais extrema, né? Então, como que ocorre? Está numa região de topo, uma onda de alta, daí ocorre. Abre, né, na onda de alta, abre aqui. Dentro do período que está o candle, por exemplo, período semanal, ao longo da semana, ele abriu aqui, mas bombou lá em cima, né? Só que daí o que acontece? Ele que tinha bombado lá em cima, ele cai, desaba. Então quer dizer, houve uma variação para subir, ou seja, está numa região de topo, está numa onda de alta e subiu lá em cima, só que não aguentou a pressão compradora e os vendedores aniquilaram essa pressão compradora, fazendo o preço voltar até o ponto de abertura aqui. E daí a pressão vendedora prevalece, fazendo o preço cair mais. Fechando ali embaixo, pode ter uma sombrinha pequenininha aqui, né, sem problema nenhum. Isto caracteriza, né, uma pressão vendedora predominando sobre a compradora, porque abriu aqui e bombou até lá em cima, né? Pode ser que tenha aberto aqui, pode ser que tenha caído primeiro, mas daí depois o que aconteceu? O preço ele subiu lá para cima, voltou para o ponto de abertura, daí ficou positivão, fez uma Marubozu indicando força, mas no final do período do candle desabou, a pressão vendedora fez o preço desabar, né, e fechou um candle aí. Perdão, cara, não é assim não. E fechou aí com candle negativo, tá? Numa região de topo é uma estrela cadente, chamada de estrela cadente. Então a própria descrição comportamental ao longo do período do candle, ao longo da semana, como exemplo, poderia ser os 5 minutos, poderia ser o diário, etc. Mas vamos colocar aqui na semana, período semanal do candle, a gente vê que a pressão compradora ela ameaçou, desafiou os vendedores, fez um movimento, formou um Marubozu, né? Isso aqui é um Marubozu, candle de força extrema. Só que esse Marubozu, ao longo da formação do candle, finaliza eliminando esse Marubozu e fechando neste formato, que pela descrição mostra que os vendedores venceram e mostraram um poder de força extrema contra os vendedores.
Então fecha com essa sombra gigante, indicando a anulação do Marubozu. Por isso que a sombra gigante ela é tão importante para diagnosticar pressão vendedora extrema ou formação de topo, porque antes foi feito um Marubozu aqui, ó, candle de alta de força. Daí isso aqui foi eliminado porque o preço desabou e voltou aqui para o ponto inicial e fechou um pouco mais negativo. Às vezes uma sombrinha pequenininha aparece aqui. Marubozu positivo indica força para continuar a alta. Mas se não fechou assim, fechou ao contrário, aniquilou o Marubozu. Então isso, a aniquilação de um Marubozu que tinha sido formado, mas não fechou, não foi definitivo, ele era um Marubozu durante um tempo, durante o período da formação do candle. Depois ele foi aniquilado e fechou com esse padrão indicando que essa pressão compradora extrema denotada desse Marubozu foi exaurida. Então o preço ele tende a ir para baixo. Então todo candle, né, de baixa padrão, todo padrão de candle com sombra superior grande foi uma aniquilação de um Marubozu positivo temporário e por isso mostra pressão vendedora extrema. Os candles com com sombra inferior grande, né, eles indicam um Marubozu negativo. Opa, deixa eu só fazer de novo aqui. Eles indicam aqui um Marubozu negativo, né, que indica a força vendedora extrema para o preço desabar, mas foi temporário, porque não fechou o período como Marubozu e fechou aniquilando, eliminando essa psicologia de Marubozu negativo, que indica a força vendedora para baixo, para indicação de continuidade para baixo, para formar esse candle com sombra grande, mostrando o aniquilamento do Marubozu negativo, que foi temporário. Então veja que quando você entende a psicologia por trás do mercado, dos padrões de candles, e por trás e também analisando a descrição de como é formado o candle, daí você começa a ter um entendimento extremo, né, sobre os candlesticks. Pode ter também, por que eu falo, quanto maior a sombra da estrela cadente, ou quanto maior a sombra do martelo positivo, né, ou outros candles de sombras gigantes, por exemplo, long leg doji, o inverted long leg doji, que é o doji pernalta invertido. Por que esses candles, porque quanto maior a sombra inferior, mais forte esse padrão de alta, e porque quanto maior a sombra superior, mais forte é o padrão de baixo? Porque antes era um Marubozu maior ainda. Era um Marubozu positivo aqui, gigante. Quanto maior o Marubozu, veja o vídeo de Marubozu, mais forte é o padrão, indica alta para continuar, movimento de alta para fazer mais alta. Aqui era um Marubozu negativo, gigante, muito maior, porque a sombra desses candles aqui eram maiores, a inferior, essa aqui era maior, a superior. Só que os Marubozus foram eliminados. E fechou com a sombra inferior, no caso dos padrões de alta grande, indicando a aniquilação de um Marubozu maior, logo mais forte é o padrão altista, logo mais forte é o padrão baixista aqui. No caso dos padrões de baixa, que era um Marubozu de alta que foi aniquilado. Eram Marubozus temporários, mas o fato de terem ocorrido temporariamente ali e serem aniquilados totalmente, pela descrição comportamental deste padrão de candle, isso indica uma força vendedora, no caso para os de baixa aqui, compradora, no caso para os de alta, torrencial significativo. Certo? Então é isso. Força do padrão, a questão da sombra ali que eu já expliquei, né? Quanto maior for a sombra superior do candle, que forma a estrela cadente, mais forte será o padrão. E eu já falei no vídeo de martelo, né? E também do doji, dos dojis lá, o long leg dojis, né? Quanto maior a sombra inferior, mais forte é o padrão. E também tem essa explicação nessa questão de descrição e comportamento do padrão, onde era um Marubozu que temporariamente prevaleceu, mas foi aniquilado. O que nos leva à conclusão de que a pressão vendedora arrebentou com um padrão de candle extremamente torrencialmente forte. Certo?
Então, pessoal, é importante vocês entenderem esses detalhes para vocês verem o potencial dos padrões de candles. E as pessoas, elas se fixam em eu vou memorizar o padrão de candle aqui. Não, você tem que entender como ele funciona. Igual na matemática, você vai para uma faculdade, você tem lá as contas de derivadas, né, essas porcariadas aí que eu me lembro das aulas, é muito chato, mas porque não serve para nada para mim, porque eu faço, né? Então, mas é um desafio. Hoje eu não tenho mais paciência com derivada não, e com aquelas matemáticas complexas de universidade eu não tenho. Só que é o seguinte, quando você não entende como funciona, quando você vai fazer um problema complexo do qual exige um raciocínio complexo para você chegar à conclusão do problema e resolvê-lo, você não consegue resolver. Os candles é a mesma coisa, você tem que entender a complexidade por trás da formação. Daí você consegue realmente ver o poder dos padrões dos candles. Tá? Bom, e daí você tem a estrela cadente positiva, que é só, né, a versão positiva, que é do mesmo jeito. A negativa é muito mais forte. Porque a positiva era um Marobozu positivo, né? Só que abriu aqui embaixo, né? E fez o Marobozu positivo. Daí, ele foi eliminado. Tá? E desceu e já estava... Ele abriu aqui embaixo, ele permaneceu positivo. Então, ele permaneceu um pouco positivo. Ele aniquilou parte do Marobozu. Então, nesse caso, eu tenho o Marobozu positivo parcialmente aniquilado, mas aniquilado. Foi desativado, mas o corpo dele foi parcial aniquilado. O negativo, ele abre aqui, forma o Marobozu, ele aniquila o Marobozu, certo? Totalmente 100% Marobozu. E daí ele fecha um pouquinho negativo ainda. Então por que o negativo é mais forte? Porque ele aniquila totalmente o corpo do Marobozu, né? Dando mais força vendedora para este fato. Enquanto esse segundo, essa outra opção, ele aniquila parte de um Marobozu, mas aniquila o Marobozu por completo, né? O corpo é parcialmente aniquilado ali. E isso indica que o Marobozu prevaleceu um pouco, porque uma parte positiva dele ficou ali. Mas aqui é por completo, é uma aniquilação completa do padrão Marobozu que ocorreu parcialmente dentro do período de formação do candle, tá? Bom, o contexto versus o tamanho das ondas, as dimensões que surgirão no aparecimento desses padrões aqui. Quando você tem tendência de alta, o contexto indica início de uma tendência de alta, ou seja, a partir desse ponto tem um suporte que sustenta uma tendência de alta e o mercado vai bombar. O meu método, quem faz o meu curso, sabe, conhece o meu método, e ele vai saber onde identificar, o início de tendência, quando comprar, vender, etc. Aqui é o início, né, da tendência de alta. E daí, tudo bem, né, ao início da tendência de alta. Só que daí ocorre essa tendência de alta formará grandes topos de fundos ascendentes. Então, nos topos, quando ocorrer a estrela cadente, não tem muito custo-benefício você acreditar que vai fazer uma grande tendência de baixa ou um movimento de queda gigante, porque nesse contexto de início de tendência de alta que tende a fazer esses zigue-zagues ascendentes, ondas de alta gigantes e ondas corretivas de baixa curtas, as ondas de baixa serão curtas. A estrela cadente vai ocorrer nos topos, mas os movimentos de baixa serão curtos. Então não compensa eu operar vendido, surfar numa grande tendência de baixa, parar de comprar para hold de longo prazo, porque vai ser uma queda pequena, vai ser apenas o que eu chamo de pit stop, para ganhar fôlego, recuperar as forças, para continuar o movimento altista. Certo? E daí você tem essa questão, então, tá? Não compensa, não tem custo-benefício operar vendido aqui, nem parar de comprar para longo prazo. Na estratégia de longo prazo que você vai comprando, fazendo preço médio em pontos específicos, né? Daí
está sobrevendido, ou seja, o contexto, outros indicadores e estratégias que você esteja usando indica um contexto de sobrevenda. Apareceu a estrela cadente aqui, compensa eu parar de comprar para longo prazo, né? Ou arriscar uma venda para arriscar uma reversão de tendência, por quê? É um contexto que indica que fará um movimento de baixa corretivo forte. Então eu posso parar de comprar para longo prazo uma ação para comprar mais barata aqui. E daí, ocorrendo a estrela cadente aqui, é viabilizado essa condição. Tem custo-benefício eu parar de comprar aqui ou operar vendido aqui, dependendo da sua metodologia. Você pode estar tentando acertar o topo aqui. Surfar nessa correção forte em gráficos menores. Operar nesse gráfico pelo meu método não dá. Né? Ou digamos que o contexto indique que vai reverter mesmo, vai fazer uma grande tendência de baixa, vai romper esse suporte que sustenta essa tendência de alta e iniciará uma tendência de baixa. Você pode então estar operando vendido aqui. Você pode parar de comprar ações ou criptomoedas para longo prazo porque fará uma reversão de tendência. E daí eu fico todo esse tempão aqui sem comprar para longo prazo e operando vendido, surfando nessa tendência aqui. Né? Mas digamos que a tendência de alta vai continuar. Aí a probabilidade ao bater aqui é subir. Nesses topos novamente vai ocorrer a mesma coisa que ocorria aqui. Não tem custo-benefício operar vendido. Né? E durante a tendência de baixa aqui, cada topo, como é uma tendência de baixa, aqui virou resistência que sustenta a nova tendência de baixa. Né? Então, cada topo aparecer na estrela cadente, principalmente aqui no comecinho, é um início de tendência de baixa. Está no contexto de início, aparece a estrela cadente. Então, é um ponto ali de entrada vendida para surfar na tendência de baixa. Parar de comprar ações e comprar criptomoedas que têm fundamentos, porque vai cair mais e eu poderei comprar muito mais lá embaixo. Então, aqui eu compraria menos, porque é muito provável que o mercado vai desabar mais. Então compensa não comprar, né? Daí durante essa tendência de baixa, digamos que a resistência que sustenta a tendência de baixa está aqui e está evoluindo. Então compensaria operar vendido aqui, né? Porque não está sobrevendido. O mercado está com força para continuar. Mas digamos que aqui indique sobrevenda, significando que o mercado ele tende a fazer uma correção para cima forte, né? E daí a estrela cadente aparecendo aqui não tem custo-benefício, porque ela fará uma pequena ondinha para baixo e depois vai bombar para cima, né? Parar de comprar para longo prazo aqui não compensa, porque está sobrevendido. O mercado tende a fazer essa correção do tipo ABC. Compensa, portanto, para mim comprar mesmo com a estrela cadente, porque vai ser um movimento curtinho, pequeno, para depois bombar e podendo reverter lá para cima. De repente o contexto indica que haverá uma reversão. No Bitcoin, por exemplo, eu acertei nos 16.700, igual a uns 4 anos atrás, eu acertei nos $4.000, que, né, teve essa queda toda no Bitcoin. Então foi paralisado as compras, foi comprado muito pouco, porque estava muito perigoso, desvalorizado. Aí, né, dos 20 mil caiu lá para os 3 e pouquinho. Daí nos 4 mil fez esse padrão de reversão. Daí a gente comprou pesado, todo acumulado nessa queda. Eu indiquei para os inscritos do meu grupo secreto de sinais comprar pesado lá, né, nos 4 mil. E acertei de novo nos 16 mil. Né, durante toda a queda lá dos 40, 60 mil, foi comprado pouquinho. Teve alguns pontos lá de suporte que comprou pesado também, né? Nos 30, 35 mil, por aí, sei lá. E daí, quando tava ali nos 40 mil mais ou menos, já indicou tendência de baixa forte. Parei as compras, total. Compra seria muito pouco. Daí foi caindo, quando chegou nos 16.700, reversão. Então foi comprado ali, né? E mesmo se aparecesse um padrão de baixa, estava sobrevendido. Então não compensaria eu paralisar as compras achando que cairia mais, porque o contexto indicou que está sobrevendido. Então o contexto é o que mais importa. Os candlesticks têm que estar sincronizados com o contexto para eu operar favoravelmente. Um contexto que é favorável, tomar uma decisão operacional, seja de operação de longo prazo
operação de curto prazo, né? Então compensa. Daí aqui na reversão de tendência de baixa para alta, começa tudo de novo que eu expliquei lá sobre os candles. Tá? Também esqueci de falar uma coisa. Se o contexto indica continuação de aumentar a tendência de baixa, aparece a estrela cadente aqui, a estrela cadente vira um padrão de continuação de tendência de baixa. Pode virar dependendo do contexto. Ela confirma, valida esse contexto. Então é isso, gente. A estrela cadente. Tem no link na descrição do vídeo todas as aulas de candlesticks lá no meu site. No momento está em construção todas as aulas sobre todos os candlesticks. Para formar a biblioteca de candles lá. Então, pessoal, por que você ensina todos esses elementos avançadíssimos nesse curso de candlesticks? Por que você está colocando todos esses segredos gratuitamente na internet? Porque é mentira que basta você saber tudo de candlesticks e tudo de análise técnica. Tem gente que faz propaganda, marketing dizendo: aprenda tudo de análise técnica, eu vou te ensinar tudo, você vai ser um especialista em análise técnica, toda a matemática, todos os indicadores você vai saber, matemática minuciosa sobre cada parte do indicador. E de candlesticks também, e daí você vai poder fazer fortunas tendo esse conhecimento. Errado. Eu acabei de explicar na aula aqui que o candlestick só tem valia dependendo do contexto. E contexto ele é determinado por uma estratégia que usa ferramentas que não são candlesticks. Os candlesticks servem para validar um contexto ou aumentar a probabilidade de um contexto. Os candlesticks eles são intensificadores de probabilidades ou amortecedores de probabilidades. Você calcula por outras ferramentas, nunca pelos candlesticks 100%. Né? Então você não pode usar 100% dos candlesticks para operar no mercado. Então, eu ensino de graça exatamente por isso. Você pode usar os candlesticks e a análise técnica que eu também ensino de graça aqui nos meus canais para obter conhecimento pleno sobre candlesticks e análise técnica para criar a sua própria metodologia. Só que George Soros levou 5 anos para comprovar a sua metodologia na prática com dinheiro real. 5 anos. Eu levei 8 anos, então sou um sobrevivente. E mais de 90%, os estudos indicam aí, as estatísticas indicam, eu verifico, a própria estatística de que 90% dos participantes do mercado, mais de 90% quebram no mercado. Isso já é uma estatística suficiente para você entender que quem tenta criar sua própria metodologia, 90% quebra, 90% falha. Então é muito difícil. Eu sou um sobrevivente, criei uma estratégia e fazendo o meu curso, o curso de trade, ou curso de análise fundamentalista, curso de trade para todos esses mercados, cripto, bolsa, forex e mercado futuro. É um curso que também tem a parte fundamentalista de criptomoedas incluso nele. E o curso de análise fundamentalista para ação está mesclado com a parte de trade, o método de trade para saber o timing certo para comprar ainda mais barato, com uma margem de segurança maior, com um custo-benefício maior ainda, te dando uma vantagem maior ainda, né? Então você pode fazer os meus cursos para aprender um método que já funciona, que eu sobrevivi e não faço parte dos 90% que estão quebrados, que estão fracassados, né? 8 anos aí de tentativa e hoje eu sobrevivo muito bem. Tenho 16 anos de mercado aí em 2023, 31 de março. E tem o grupo secreto de sinais que eu passo sinais ali, basta você seguir os sinais e lucrar no longo prazo. Não é lucro do dia para a noite, não é lucro a cada mês, isso não existe. Lucro e fortunas é no longo prazo. Então você buscaria assinar o grupo secreto para o longo prazo, né? E tem a carteira de criptomoedas, portfólio de longo prazo para criptomoedas ali, com potencial de 10 mil a 30 mil% dentro de 10 anos é o range para você conseguir esse objetivo. Então não é fácil. Você entra no grupo se você quiser com essa expectativa. Você ganha o grupo de graça fazendo qualquer um dos meus cursos, tá? Você pode comprar também o grupo separado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais.